Olá meus irmãos, que o Eterno abençoe a todos grandemente. Quero deixar aqui esse vídeo rapidamente no canal explicando a Nova Aliança para falar de algo muito interessante que sempre me chamou a atenção desde a primeira vez que eu li essa passagem de Mateus 20, que é aqui o verso 25 de Mateus 20, que diz assim: o Messias ele chamou para junto de si, né, ali os seus discípulos, e ele disse para eles que são os governadores dos gentios que os dominam, e os seus grandes exercem autoridades sobre eles. Ou seja, quando ele fala os seus grandes aqui, são os seus líderes, os seus guias, né? E aqui, ó, o contexto para você se situar, que eu gosto sempre de falar o contexto, é aquele momento em que a mãe aqui dos filhos de Zebedeu, ela se aproxima do Messias fazendo a ele um pedido. Verso 20, depois no verso 21, ele pergunta para ela o que ela quer, e ela pede para que ele deixe que seus dois filhos se assentem à sua direita e à sua esquerda no reino dele. Ou seja, ela queria colocar os seus filhos, né, como líder, como filhos que iriam também dominar junto com ele no seu reino. E aí o Messias vem, e depois ele falar que eles não estariam dispostos a beber do mesmo vinho que ele estava para beber, do mesmo cálice, né? Ele vem e, mesmo vendo que os outros discípulos ali ficaram irritados, né? Aqui no verso 24 a gente vê isso, que os outros 10 ficaram indignados com aquilo, né? Ele vem e traz uma lição que é pouco falada, e eu queria trazer ela aqui, que é o verso 25, que ele fala aqui, que são os governadores dos gentios que os dominam. Nesse verso ele já deixa claro que aqui é velha aliança, porque ele está usando nós, gentios, como mau exemplo. Eu já falei sobre isso no canal diversas vezes, né? Se a gente conseguir enxergar aonde termina a velha aliança e começa a nova, você vai ver que o tempo todo o Messias ele sempre se refere ao povo gentil como um povo que não é exemplo. E não era mesmo, né? Quando vem ali a mulher cananeia em Mateus 15 falar com ele, ele reconhecendo que ela era uma gentílica, ele fala: eu não posso dar o pão para os cachorrinhos. Ela acabou conquistando ele, né, porque ela compreendeu que a mensagem dele poderia não vir inteira para ela, porque ela não era digna, não era filha, porque ali quando ele fala do pão, ele está falando da sua verdade, né? Mas ela fala: mas as migalhas, né, me servem. E naquele momento então ele se agradou dela e até disse que não encontrou fé igual a ela lá em Israel. É interessante essa passagem para trazer uma mensagem só sobre ela. Mas o que eu quero dizer é que ele não trazia como exemplo os gentios. A gente vê que na oração do Pai Nosso, lá ele fala: não sejam como os gentios, hipócritas, né? Não fiquem repetindo longas orações, porque não é isso que o Pai quer. E é uma pena que hoje a gente vê o sistema religioso todo assim, né? Todo dia repetindo as mesmas orações, as mesmas coisas. Tudo que ele pediu para não fazer, porque é em espírito, ele fala mesmo: entrem para o quarto, que é buscar ao Pai em espírito, né? É uma relação íntima, ninguém vê, mas é uma pena que o sistema deturpa tudo para manter o povo do lado de fora, né? Onde há choro e ranger de dentes, e o povo não entra para dentro desse quarto onde só tem prazer, né? Que é onde está o marido, né? Que é a busca em espírito. Isso é incrível quando a gente entende. Mas aqui ele, usando mais uma vez os gentios como mau exemplo, porque afinal de contas, como o pão ainda não havia sido levado para os gentios, lembra que na parábola das bodas ele fala para ir levar aos gentios também o convite para o casamento. Quem quisesse vir poderia entrar na festa. E é claro, quando você entra na festa, você participa do banquete também, né? Você vai comer do mesmo pão que o noivo come, que a noiva come, e esse pão é a mensagem do Criador, que em espírito ele nos dá dentro do quarto, que ele fala lá em Mateus 6, é dentro desse quarto que ele dá para aqueles que querem participar, que querem entrar para as festas. E aí, aqueles que estão cegos, coxos, mancos, que lembra que lá ele fala, por que ele pediu para buscar os cegos, coxos e mancos? Porque eram gentios. É assim que ele nos via e ainda vê, a não ser quando aceitamos comer do banquete, e aí o pão da vida nos abre os olhos, nos cura da paralisia espiritual, nos cura da surdez, né? Então aqui,
ainda usando os gentios como mau exemplo, ele fala que são os governadores dos gentios que dominam sobre eles. A gente percebe que no começo do contexto, ele está falando aqui, né, o contexto, sobre uma mãe que queria colocar seus 2 filhos como líderes dos outros. E aí o Messias vem e fala, não, peraí, são os gentios que fazem isso. Vocês não entenderam. No reino do meu pai não existe hierarquia. A hierarquia lá, ela é conquistada através de uma atitude, que é uma atitude que ninguém quer. E aí nesse momento eu acredito que todos param. Ele não fala isso, mas pense ele falando. Para conquistar hierarquia no reino, você vai ter que fazer algo que não é todo mundo que quer. Ah, mas o que é? Você vai ter que servir. Aqui na terra, aqueles que querem ser líderes, guias, eles querem ser servidos. E não é assim? Percebam, os líderes políticos, né, que ganham altos salários, são servidos pelo povo para poder cuidar do povo. Os líderes religiosos, você percebe que eles têm salários, eles se mantêm, são servidos. Mas no reino do Pai, não, é o contrário. Você, sendo uma pessoa no reino do Pai especial, você só é quando você serve e não quando você é servido. É o contrário, que é o que ele fala no finalzinho. Ele fala, qualquer um de vós que quiser ser o primeiro, então seja servo. Aí ele fala que ele, por isso que ele veio, não para ser servido. Olha que interessante. Ele não veio para ser guia das pessoas, dominador das pessoas, como o sistema ensina, que é assim que um guia deve ser, um líder deve ser. Ele veio ao contrário, ele veio para servir. E por isso que ele se tornou grande no reino do Pai. Mas ninguém quer servir. Todo mundo quer ser servido. E a gente percebe que essa questão de governar uns sobre os outros é uma prática muito comum que existe no meio dos gentios mesmo. A gente, inclusive, está vivendo uma época onde nós temos aí os líderes políticos. Tem uma queda por certo político, outro tem uma queda por outro certo político, mas são apenas homens, promessas. O verdadeiro guia que não nos manipula e não nos usa para se beneficiar é só o Espírito Santo do Pai. Esse não nos usa. Ele apenas nos indica o caminho e ainda deixa a gente escolher o caminho, porque é livre-arbítrio. Ele não nos força a fazer nada. Então, é muito interessante a gente compreender essa questão, porque no reino do Pai, você consegue, quando você entra no reino do Pai, você começa a perceber com mais clareza quem são aqueles que para o Pai são tidos como de verdade líderes. São aqueles que servem, que trazem a mensagem, que não deixam as pessoas que estão à sua volta precisando de nada, porque estão sempre servindo. Agora, aqueles que estão querendo se servir, auto se enganam acreditando que são alguma coisa no reino do Pai. Muito pelo contrário, são como essa mulher. Acha que vai ter uma posição diferente perante o Pai por ser um guia, um líder das pessoas, mas se não servir, não é nada. É simplesmente uma ilusão que é colocada na mente das pessoas por intermédio do engano. Você percebe que ele usa aqui os gentios como um mau exemplo. Assim como ele usa lá na oração, que usam de vãs repetições, que não agradam ao Pai, que são hipócritas, ele usa aqui de novo. São gentios, pessoas cegas, coxas e mancas que constituem líderes sobre si, porque não são guiados pelo Espírito Santo do Pai, então elas precisam de ter homens. São como animais irracionais, que têm coleira, que têm grades, têm que ser levados daqui para lá, de lá para cá. Cegos, são aqueles que precisam de ter uma pessoa que ajude ela a atravessar a rua, a fazer o que é bem, por intermédio de leis, por intermédio de imposições de homens, que fala você tem que fazer assim, que se você não fizer você vai preso. É pelo medo. Quem é guiado pelo Espírito Santo não é pelo medo, é por amor. É casada com o verdadeiro Espírito Santo do Pai, que lhe mostra o que fazer, e essa pessoa faz de bom coração.
É o segundo filho, como eu falei lá naquela mensagem sobre o primeiro e o segundo filho. É aquele que não promete que vai fazer algo, mas faz. E para o pai é esse que lhe agrada. Não adianta prometer e não fazer nada. Não servir, né? Então é interessante a gente ter essa clareza de entendimento que no reino do pai tem alguma serventia aquele que serve. No reino do mundo, a gente percebe que aqueles que são líderes, que são guias das pessoas, eles são servidos. Então a gente já consegue separar claramente aqui quem está no reino do pai e quem está no reino do homem, né? E a gente vê aqui ele de forma muito simples deixando aquela mulher sem chão, né? Porque se os filhos dela não aprendessem a servir, nunca seriam nada no reino do pai. E olha, é cada mensagem que o Messias traz, né? Por isso que eu falo, é o Pai conosco, né? O Criador no meio daquele povo, com essa compreensão, trazendo essa clareza de entendimento. Por isso que falava, é luz, né? A luz do mundo. As suas palavras traziam uma compreensão totalmente diferente do que o povo achava, né? Pensavam que ele ia falar igual o mundo em que elas estavam, mas o mundo jaz do maligno, totalmente distorcido, onde as pessoas colocam líderes sobre si, porque não são capazes de serem guiados pelo Espírito Santo, não ouve a voz do Espírito Santo, então tem que ter alguém que lhe mostre o caminho. Mas quando você entra para o quarto, fecha a porta, e não é físico o quarto, hein? Deixa eu falar com aqueles que acham que é físico, porque são apenas alegorias que o pai usava para aquele povo, porque eles não tinham fé, precisavam ver para crer. A fé verdadeira que agrada o pai é quando você compreende o seu reino, e aí você entra para o reino, né, com a mente aberta, compreendendo cada coisa do reino do pai. Isso é maravilhoso. Então eu quero encerrar aqui essa mensagem, deixando essa mensagem simples aqui no canal, de que para ser útil no reino do Pai, precisamos servir e não ser servido, como tem muita gente que tem sido servido através de lucro pelo YouTube, trazem as mensagens, mas no final do mês são servidos pela recompensa ali, do retorno que elas recebem, o mamon. Não pode misturar mamon às coisas do Pai. Ou você dá de graça o que de graça recebeu, ou você não recebeu nada e está cobrando, porque o Pai não dá nada para quem está cobrando. É aquela pessoa que está forçando a barra, mas ainda está ali querendo lucrar. É aquele cantor que não canta se não ganhar o cachê, que não canta se não vender o CDzinho. Quer ser servido, né, bebê? Não. O Pai, ele não quer que ninguém se vanglorie. Quando você faz e é servido, você já recebeu sua recompensa. Os líderes religiosos, os governadores já estão recebendo sua recompensa quando são servidos. Agora, aquele que aceita servir aqui, esse não, esse é servido pelo Criador. A recompensa vem dele. Isso é maravilhoso. Que o Eterno abençoe sua vida grandemente e que possamos não ser esses gentios que levantam líderes sobre si para lhe governar. Porque esses ele usou aqui como um mau exemplo. Mas que possamos ter o Espírito Santo do Criador como nosso guia para sermos governados, de fato, por Ele. Como uma sombra lá naquela história de José, que não dá para falar agora, que vai ficar muito longa. Tem muita gente que hoje se candidatou para políticos, essas coisas, utilizando lá que José, Deus usou ele para levar alimento para os gentios, não entendendo nada de que ali José é uma sombra do Messias vindo aos gentios, para alimentar a gente, trazer alimento para nós, alimento verdadeiro. Por quê? Porque os gentios deram muito mais crédito para a mensagem. Infelizmente, estamos entre choro e ranger de dentes, mas os gentios, eles deram muito mais crédito à mensagem do que os filhos. E o Pai, ele dá o alimento para quem quer, e não força para quem não quer. Então que o Eterno continue levantando pessoas que querem entrar para as bodas, que compreendam o que é de fato entrar para as bodas, para não ficar esperando um entrar para as bodas lá no futuro e perder a oportunidade de se ressuscitar pela primeira vez, participar da primeira ressurreição
para que naquele grande dia seja ressuscitado para a honra e glória do Pai. Porque se você for esperar lá no final para ressuscitar, já será tarde demais. É nesse corpo que o Pai quer nos ressuscitar, para depois nos dar o corpo glorioso que Ele dará a todos aqueles que permaneceram firmes até o fim. Que o Eterno abençoe sua vida grandemente e até a próxima mensagem.